Meus caros, aqui é o Sabino, quero que você imagine agora um homem dentro de um quarto barra laboratório com cheiro de fumaça queimada, né? Um cheiro queimado, assim, cheiro de queimado, cheiro horrível. E não só isso, papéis rabiscados por toda parte, vidros espatifados no chão, fios, né, fios, condutores de energia retorcidos, enfim, um monte de coisa. Imagina agora esse cara que estava trancado dentro daquele quarto sendo zombado pela mídia. Zombado pela mídia, na época dele, né? Isso aconteceu, tá? 1879, para quem não conhece. Ele também tinha investidores, e os investidores começam a perder paciência. A galera tava investindo no projeto daquele cara e, tipo, era só erro atrás de erro, tentativa e falha, fracasso atrás de fracasso. E nisso tudo, acabaram sendo ali um total, não um total exato, mas com certeza, pelo que ele falou e pelo que também os dados mostram, foram mais de 9.000 tentativas e erros. 9.000, cara, 9.000. O assistente desse cara que estava trancado nesse laboratório perguntou para ele. Talvez agora você já descubra quem é. Perguntou para ele: Senhor Edson, talvez seja melhor a gente desistir. Então, Thomas Edison, sem hesitar, responde: Meu caro, eu não falhei 9.000 vezes. Eu apenas descobri 9.000 maneiras que não funcionam. 9.000 formas de não fazer isso. Pouco tempo depois, pouquíssimo tempo depois, a luz elétrica ilumina o mundo. Se hoje nós temos isso daqui, ó, olha aí, completa escuridão e luz elétrica, é graças a Thomas Edison, as tentativas e erros de Thomas Edison. Agora pensa comigo, e se Thomas Edison tivesse desistido na tentativa de número 500? Ou, para ser mais assim, persistente, e se ele tivesse desistido no número de 3.000? A mentalidade do cara era surreal. Não surreal, é uma mentalidade completamente possível que você vai entender nesse vídeo. Quando ele chega no número de 5.000, muito provavelmente, né, na tentativa de 5.000, muito provavelmente ele pode até pensar em desistir. Mas ele tinha um propósito maior: clarear o mundo, acender o mundo, né? E você? Quantas vezes você já desistiu de algo por medo de errar? Talvez você esteja nesse vídeo e não tenha desistido de algo por medo de errar. E parabéns, se isso não aconteceu. E se eu te dissesse que, na verdade, errar não é o problema? O problema é levar muito tempo para errar. Esse é o problema. O problema não é errar, porque a gente já entendeu, filósofos, cientistas, até mesmo psicólogos e todo mundo que trabalha na área da saúde, principalmente envolvendo o intelecto, na área psicológica, todos eles afirmam que o erro faz parte. A vida consiste em luz e trevas. E esse vídeo que você está vendo aqui é um exemplo. O que você está vendo aqui é luz e trevas. Tem sombra e tem luz. Excesso de luz não é nada, excesso de trevas não é nada. É necessário haver ambas as coisas para que haja o sucesso. A perfeição está na quantidade de erros que você não desiste. Melhor do que isso é errar o mais rápido possível. O problema é levar muito tempo para errar e aprender com isso. A ciência já provou, quanto mais rápido você falha, mais rápido você aprende. Isso é óbvio. Pesquisadores de Harvard dividiram programadores em 2 grupos. Essa que foi uma pesquisa. Um grupo tinha que planejar um código perfeito antes de começar, né? Eram programadores. Um grupo tinha que planejar o código perfeito antes de começar.
Eles tinham que se organizar bonitinho, e o outro começava a programar sem um plano muito detalhado. Ele simplesmente colocava a mão na massa ali, cometendo erros, corrigindo no meio do percurso e por aí vai. Enfim, a conclusão, adivinha qual foi? Você acha que o grupo que se planejou antes de começar a executar se destacou mais do que o grupo que simplesmente começou a executar? É óbvio que o grupo que simplesmente começou a executar, sem muita programação, acabou tendo mais erros, mais falhas do que o grupo que se programou. Contudo, esse grupo que não se programou, simplesmente foi e começou a executar, colocou a mão na massa, teve resultados mais rápidos do que o grupo que se organizou antes de começar. Aristóteles, já dizia, a excelência não é um ato, é um hábito. E o hábito só se constrói com repetição, não tem pra onde correr, tentativa e erro. Agora eu quero que você imagine também, eu tô seguindo um roteiro aqui, deu pra perceber, né? Quero que você imagine um bebê tentando andar. Ele dá um passo e cai. Tenta de novo, cai de novo. Mas e se depois da terceira queda ele desistisse? Eu fico imaginando a sociedade hoje em dia. Não tô sendo abrangente, não tô me referindo a todos. Tô sendo específico a determinado grupo da sociedade que acredita que qualquer coisinha é sinônimo de desistência. É motivo para desistir, para largar, abandonar a missão. Se essa parcela da sociedade se multiplicasse sobre a raça humana, se as pessoas assim que acreditam que a desistência é o melhor caminho se multiplicasse, se propagasse pela Terra, muito provavelmente essas pessoas aceitariam os filhos delas, que eu acho difícil justamente por se tratar de algo instintivo, já a gente incentiva a criança a não desistir. Quando é nosso filho, por exemplo, a gente incentiva ele a não desistir até ele aprender a andar. Mas se por algum acaso a humanidade deixar de persistir até dar certo, quando chegar a vez dos filhos deles, dos filhos delas, o que eles vão fazer? Vão ver a criança tentando andar e desistindo e não se importando. O que vai acontecer no longo prazo? Toda a humanidade vai se regredir para as atitudes primitivas, onde os seres humanos engatinhavam. Eu fico pensando, foi para isso que a humanidade evoluiu? A humanidade buscou conhecimento, chegou no nível que está, inteligência artificial, um monte de coisa, um conhecimento absurdo, descobrindo o universo, conhecendo o sistema solar, uma coisa que um primitivo, um primata não conseguiria fazer, mas nem se quisesse. Para depois a gente chegar nesse nível de degradação? Pelo amor de Deus, é óbvio que não, porque ainda existem pessoas que não desistem. Existem pessoas que erram o mais rápido possível. Existem pessoas que na primeira queda eles se levantam. Que inclusive isso é bíblico, tá? Isso é bíblico, que eu já vou falar isso. O problema, realçando aqui, o problema é errar devagar. Se você erra rápido, você ajusta rápido. Simples assim. Descobre rápido o que funciona e o que não funciona. E aí você elimina o que não funciona e aprimora o que funciona. Cara, não tem coisa melhor do que errar rápido. Se você ficar se programando e tudo mais, você só vai retardar o que é inevitável. E o que é inevitável? É o erro. Já está certo que você vai errar. Filósofos afirmam isso. Pessoas que chegaram no nível que a gente muitas vezes gostaria de chegar, quer chegar e vai chegar, empresários, até mesmo atletas, enfim, todos eles afirmam a mesma coisa, que não vai dar tudo certo, não vai dar tudo certo, você vai errar e muito. A questão é,
Em quanto tempo eu vou errar? Quanto tempo eu vou levar para errar? Eu vou ter que passar 5 anos me aperfeiçoando, sendo perfeccionista, sendo cauteloso, para depois eu errar pela primeira vez e pegar aquele grande erro que vai ser uma frustração gigantesca e aprimorar até tentar acertar de novo? Não, pelo amor de Deus. Eu vou pegar e vou errar o mais rápido possível. Se eu puder errar hoje, eu vou errar, porque na semana que vem eu quero ver esse negócio funcionando. Se não funcionar na semana que vem, no mês que vem, vai estar funcionando. Errar o mais rápido possível. Outro detalhe importante que eu coloquei aqui. Se você for puxar dados, os maiores gênios, tá? Todos os gênios que foram denominados como gênios, que eram, por sua vez, seres humanos comuns, que simplesmente foram reconhecidos pelo excesso de erros, excesso de falhas que eles superaram e permaneceram até o final. Todos os maiores gênios da história da humanidade falharam mais do que qualquer um. Por isso eles são gênios. Se você vê uma pessoa aí, por exemplo, na internet, beautiful people, né? Beautiful people, igual muita gente chama, tipo, perfeitinha, tudo mais, parece que não tem erro. Se você for ver os traços que estão no rosto dessa pessoa, até mesmo as palavras, a comunicação dela, o jeito que ela se posiciona, o jeito que ela se comunica, ela não é extremamente perfeita. É tanto que eu até falei com meu irmão, o excesso de perfeição é para, né, na humanidade, porque a humanidade não é perfeita em si. Quando há um excesso de perfeição em algum ramo, é para ocultar o excesso de erros, o excesso de pecados. E isso é um fato, não tem como refutar. E então, tipo assim, você vê uma pessoa assim extremamente certinha, parece que nunca errou, parece que, né, nunca deu uma bola fora, parece que nunca passou vergonha em público, parece que essas pessoas, na verdade, são as pessoas que mais erraram e souberam lidar com a situação e por isso aprimoraram o máximo possível para que agora elas parecessem perfeitas. Pensa o seguinte, Michael Jordan, o maior jogador de basquete da história, perdeu, por coincidência, né? Perdeu mais de 9 mil arremessos, como o Thomas Edison errou 9 mil vezes até descobrir a primeira lâmpada. Michael Jordan também errou, né? Perdeu mais de 9 mil arremessos na carreira. E ele mesmo disse, falhei várias e várias vezes na minha vida e é por isso que eu tive sucesso. Olha que interessante. Steve Jobs foi demitido da própria empresa. Você tem noção disso? Eu agora, como empresário, tendo uma empresa, liderando uma equipe, eu fico imaginando o sentimento de ser demitido da própria empresa, algo que eu construí, não cabe na minha cabeça. É uma decepção gigantesca. Só que ele foi demitido da própria empresa antes de criar o iPhone, o primeiro iPhone. O erro fortalece o homem, não tem para onde correr. O Walt Disney foi chamado de sem criatividade. Você tem noção que o Walt Disney foi chamado de sem criatividade? O cara que fundou a Disney. Olha a criatividade daquela obra de arte e o cara foi chamado de sem criatividade. Então, você percebe que não importa o que os outros falam. É você e os seus erros e você precisa abraçar os seus erros e corrigi-los o mais rápido possível e não desistir, em hipótese alguma. Aqui está o contexto geral do vídeo. Abrace seus erros da maneira mais rápida possível e se afaste da desistência. É basicamente isso, né? Todos esses caras, eles falharam rápido. Esses e outros caras, né? Falharam rápido, aprenderam rápido e seguiram em frente. Agora, trazendo aqui num contexto mais claro, né, que eu comentei, o justo cairá 7 vezes, porém ele se levantará 7 vezes. Então, não importa quantas vezes você caia, o importante é quantas vezes você se levanta e age, o mais rápido possível. Pedro, quando ele viu Jesus andando nas águas lá, né, ele pediu para Jesus, se é você mesmo, deixa eu ir até seu encontro, né?
Ele teve medo? Acredito que sim. Pô, vou colocar o pé na água, o que pode acontecer, né? Ele errou. Ele errou feio porque ele duvidou. Só que ele era humano, foi o primeiro cara do mundo a pisar na água depois de Cristo. Cristo nem pode ser considerado como um cara que pisou na água, né? Pedro sim. Cristo era Deus, era um Deus em formato humano, então nem conta. Agora, Pedro andando na água foi o primeiro de nós, né, entre nós aqui, tipo, na humanidade foi o primeiro cara a andar, pisar na água. Depois de Cristo, né? Então ele afundou, é óbvio. Ele duvidou. E aí depois Jesus pega ele pela mão, levanta e ainda pergunta. Lá em Mateus 14, versículo 31. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Você percebe que Pedro ele errou, não só nesse contexto, mas Pedro ele errou em inúmeras outras questões ali no Novo Testamento, mas mesmo assim, ele ainda foi o sucessor da igreja fundada por Cristo, que permanece até hoje. O sucessor de Pedro está aí, o Papa é o sucessor de Pedro. Você está entendendo que não importa quantas vezes você erra, o importante é quantas vezes você se levanta? E Cristo sempre está ali para estender as mãos. Se Ele te chamou, se você sente o chamado, se você foi, começou, aplicou e errou, relaxa. Pela graça, né, pela fé, sois salvos. Então, fica tranquilo. O importante é quantas vezes você se levanta. Conclusão, o sucesso não vem de evitar erros, né? Mas de errar, aprender e corrigir rápido. Então, se é para errar, que seja rápido. A gente já sabe que a gente vai errar, então que seja rápido, para ontem, depressa. Porque quem tem medo de errar nunca pretende acertar. E eu posso dizer, posso afirmar com certeza que se você tem medo de errar, você já errou feio. Se você gostou desse vídeo, aqui embaixo tem 3 botões. Aqui embaixo desse vídeo tem 3 botões. Um se chama inscrever-se, o outro é dislike e o outro é like. Vê se você consegue clicar os 3 ao mesmo tempo. Tenta a sorte. Ou se não, escolhe 2 aí e seja feliz. Mais para baixo tem um campo onde você pode colocar o seu comentário, sua opinião, sua sugestão, sua pergunta. E pode ter certeza que eu leio todos os comentários e no próximo vídeo eu posso te responder. Seja bem-vindo ao canal do Sabino. Até o próximo vídeo.